pessoas, tudo bom? Esse é um trecho de uma aula lá do Exata em que os meus alunos fizeram os rascunhos deles com os repertórios que eles achavam que eles tinham que colocar e eu fiz a correção junto com eles. Vamos ver se as dúvidas deles são as mesmas de vocês? Ah, e esse trechinho que tá aqui na tela fui eu que escrevi. Vamos lá. O documentário Ceasefire, da Netflix, Ceasefire, sim, deixa eu aumentar aqui. Mar Vermelho inicia com a voz do diretor afirmando que quando era criança se apaixonou pelo mar e que sonhava que quando adulto faria de tudo para explorar os oceanos. No entanto, seu sonho ficou apenas no mundo das utopias, uma vez que a realidade demonstrou que as ações humanas tinham criado um tsunami de destruição, levando, E aí tem que ter vírgula porque é uma subordinada a essa anterior, né? No entanto, seu sonho ficou apenas no mundo das utopias. Subordinada 1, vírgula, levando a subordinada 2, levando a extinção, tá? E esse A com crase, de paraísos submersos e degradação de locais ainda existentes. Aqui eu entendi o que você quis dizer, ainda existentes. Mas acho que dá pra colocar só degradação de outros locais, porque você falou destruição ao lado de degradação. Então, o leitor falante de português, ele vai conseguir entender que você tá destruiu, acabou, virou pó. Degradou, tá lá, mas tá em ruína. Então, você não precisa dizer ainda existentes. Por meio desse documentário, vírgula, fica óbvio que as consequências das mudanças ambientais e climáticas não são um problema futuro, mas um horror extremamente presente na vida das atuais gerações. Tal cenário é resultado de décadas de negacionismo quanto às questões com crase climáticas e a negligência por parte da humanidade quanto ao seu papel dentro do planeta Terra, com T maiúsculo. Jade, que lindo! É isso, é sobre isso e tá tudo bem. Tá muito, muito legal. Eu vou tentar explicar, né, assim, aonde que a coisa ficou muito legal. Tem várias coisas muito legais. O documentário da Netflix, lá, inicia com a voz do diretor afirmando que quando era criança se apaixonou pelo mar, sonhava que quando adulto faria de tudo para explorar os oceanos. É muito legal porque já está em diálogo com consequências para as gerações do presente. Porque ele era criança, um dia ele foi a geração do futuro. E quando ele se tornou a geração do presente, já não tinha mais mar. Não tinha mais aquele mesmo mar para ele explorar, né? Já estava tudo destruído. Tem aqui também quase que uma primeira pessoa do singular, né? Eu, diretor de documentários, acredito, acho, gosto, quero, fui criança, que é uma primeira pessoa que pessoaliza, subjetiviza o tema e, né, eu fiquei falando muito isso na aula. Eu fui dando uma aula toda catastrófica, assim, né? Toda gente. É isso, tá? Vamos construir bote, aí se despede da família porque é o fim dos tempos. E ficava falando assim: vamos tentar trazer essa emoção pro texto, vamos tentar trazer essa emoção pro texto. Quando você trouxe a voz do diretor e essa coisa meio de uma inocência da infância que ficou destruída pelas escolhas que a gente fez com o meio ambiente, você conseguiu pegar essa emoção e trazer para o texto. Então ficou um texto que aproveitou bem o repertório, porque está falando do passado para o presente, dialoga bem com esse tema, aproveitou bem o repertório para trazer essa emoção que contribui para a argumentação, né, na medida, sem ficar dramático, novela mexicana. Então ficou bem legal. Aí a transição também foi muito boa. Seu sonho ficou apenas no mundo das utopias, né? Assim, escangalhou tudo. Uma vez que a realidade demonstrou que as ações humanas tinham criado essa escolha de vocabulário também foi muito bem pensada, um tsunami de destruição. Porque não é necessariamente um tsunami, mas essa onda gigantesca, incontrolável, né? Aliás, incontrolável não, mas que se tornou descontrolada de destruição, levando à extinção de paraísos submersos e degradação de locais de outros locais. Por meio desse documentário fica óbvio, não fica evidente, fica claro, e aí você traz a frase tema bonitinha, né? Não esqueceu da frase tema em momento algum. Então, essas 4 palavrinhas por meio desse documentário é quase que o ou seja da redação que a gente leu no começo da aula. Né? Fulano de tal disse isso, Maquiavel disse tal coisa. Ou seja, eu entendo tal coisa do que Maquiavel disse. Aqui o documentário é assim. Por meio do documentário, eu, dona desse texto, entendo
que as consequências das mudanças ambientais e climáticas não são um problema futuro, mas um horror presente na vida das atuais gerações. Então, você está dialogando com a frase tema e está mostrando, ó, eu não estou só citando um documentário porque me obrigaram a citar repertório, porque era um exercício que a professora pediu na aula, e sim porque esse repertório é relevante para pensar o mundo em que eu vivo. É esse o bom uso de repertório. Então, assim, estou babando no seu texto. A senhora está de parabéns, pode dormir feliz. Vamos lá. O filme O Lorax apresenta um homem que se aproveita do meio ambiente, explorando e desmatando, a fim de desenvolver roupas, ou seja, lucro. No entanto, é avisado sobre as consequências de modificar a natureza, mas nega os avisos. Não sei outra coisa para relacionar com o negacionismo do guardião da natureza. Tá ótimo, tá ótimo. É bem por aí. Porque agora, vamos fazer de conta que não era um exercício, era você fazendo sozinho, sem aula, né? Você ia ficar com isso, ia se injuriar, ia guardar e não ia ter resolução. Então, vamos olhar e vamos ver como é que a gente pode resolver. O que é muito legal dessa ocorrência que está na tela, né, desse texto que o Felipe está produzindo, é justamente que claramente o Felipe sabe o que ele quer falar. Ele só não está conseguindo falar. E ele não está conseguindo falar no português da redação. Mas eu tenho certeza que se a gente estivesse tomando um café, ele ia falar assim, pô, tem um filme mó legal, que é assim, 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 e aí tem um guardião da floresta que fala, da natureza, que fala assim, assim, assim pra ele, e ele prefere ignorar. Ele é tipo os negacionistas, e nananana, ele ia super desenrolar um negócio, e aí eu ia pegar e usar em aula sem ter visto o filme. De tão bom que ia ser. Ou Ciso, o que eu quero dizer com isso? Tentar perceber o que você falaria. Se precisar, faz essa etapa. Escreve o que você falaria e daí traduz para o português da redação, né, para a norma culta, para a norma padrão, o que você teria falado. Então, né, eu brinquei aqui. No entanto, ele é avisado sobre as consequências, ele se comporta tipo um negacionista. Né? Ele se comporta tipo um negacionista. O comportamento do personagem é análogo aos negacionistas. Virou frase de redação, certo? Então a gente já consegue fazer algum encaixe. E assim, a primeira vez que eu li, eu não pensei, o comportamento dele é análogo ao negacionista. Agora eu vou explicar aqui para os meus alunos que se eles falarem assim, eles vão chegar. Não, eu cheguei no o comportamento é análogo depois de ter falado, ele é tipo um negacionista, tá? Porque aí sim, o é tipo, na minha memória, fez assim, mas como que a gente fala é tipo em texto dissertativo de vestibular? A gente fala que é parecido, é comparável, é análogo. Então tá bom. Então, percebe? A gente fica querendo pular a etapa do raciocínio direto pro texto pronto. É aí onde a gente trava. Tem que raciocinar, entender o que a gente quer, dizer o que a gente quer e traduzir para o texto pronto. Então, olhando aqui, é avisado sobre as consequências, mas nega os avisos do guardião da natureza. Aqui, tem uma coisa que eu vou sugerir a fim de desenvolver. Vamos chamar de produzir? Porque produzir, né? E é muito mais uma palavra do mundo do capital e do lucro do que desenvolver. Fala, Jade. Então, é só uma pergunta, tipo, que veio depois quando eu vi a palavra lucro. Se por acaso ele mudasse apresenta um homem para apresenta um empresário, para dar já essa sensação de lucro, isso adicionaria alguma coisa a mais? Ou só seria tipo escolha de vocabulário que não resultaria em nada interessante? Assim, você está se tornando a pessoa chata que eu gosto que o meu aluno se torne. Aquela pessoa que fala assim, mas pera lá, você disse pessoa, você disse empresário. Você disse homem, você disse empresário. O que você quis dizer quando você não falou isso? Falou na DR é ótimo, gente, para você. O quê? Para você acabar com o seu relacionamento. É incrível, mas você ganha DR. Porque hoje em dia eu já tô nessa vida de eu não quero ganhar a DR, eu quero ser feliz. Mas ele é um empresário? Eu não assisti o filme, preciso de ajuda. Eu acho que não, acho que eu pensei nisso, mas tipo, ele é um cara que ele pega a planta e ele faz na mão, sabe? Eu pensei em outras palavras. Artesão? Mas artesão vai ser muito fofo. Então, é que depois ele vira, tipo, um dono de indústria e tudo mais, mas no começo, assim,
sei lá, eu fiquei com medo de colocar empresário e sei lá. Ó, quando Posso me você... intrometer? Pode, Ju. Você mandou um aqui também. Eu acho que empresário cabe na redação, porque depois ele faz, tipo, um bagulho muito grande, sabe? E toda empresa meio que começa pequena, né? Tipo, sei lá, o Calunga, não foi sempre uma papelaria gigante. Então, eu acho que cabe, assim, fica incisivo. Tá. O que eu ia sugerir era não trazer apresenta. Conta a história. É diferente, porque quando ele apresenta, ele é pequenininho. Ao longo da história, ele se desenvolve. Então, talvez você se sinta mais confortável dizendo que conta a história de um empresário, um empresário homem, que se aproveita do meio ambiente, explorando e desmatando, a fim de produzir roupas, ou seja, lucrar, tá? Ou seja, lucrar. Tá? Aqui a gente até pode pôr produzir e vender, para dar mais roupas, ou seja, lucrar. No entanto, é avisado sobre as consequências de modificar a natureza. Como é um filme, você pode colocar aqui, no entanto, na ficção, você já avisou o leitor que você vai falar de coisas que não existem. Então, o guardião da natureza o avisa, entende? Você prepara o leitor para o que ele vai ouvir. E aí ele não vai... Se eu só colocasse, no entanto, o guardião da natureza, pera lá, ele é um industriário e tem o guardião da natureza. Não era disso que estávamos falando, tem uma quebra. Mas se você fala na ficção, e aí eu vou colocar assim, o guardião da natureza. Por quê? Eu não vi o filme. Então eu não sei o nome do Guardião da Natureza. Pode ser que eu tenha esquecido o nome do Guardião da Natureza. E pode ser que o nome do Guardião da Natureza seja Guardião da Natureza. O que interessa aqui é o leitor vai entender que é um personagem de ficção fantástico ali, essa coisa meio sininho do Peter Pan, é avisado sobre as consequências. Então ele vai buscar esse desconhecido Guardião da Natureza, ele vai buscar na memória dele alguma outra coisa que ele já viu, porque essa história é antiga. Eu apaguei, mas era Lorax. Eu coloquei Guardião da Natureza, vírgula, ou Lorax. Realmente vocês têm provas cabais de que eu não assisti o filme. É avisado sobre as consequências de modificar a natureza. No entanto, dá pra fazer, No entanto, na ficção, Lorax, o guardião da natureza, o avisa sobre as consequências de modificar a natureza. Aí a gente não precisa modificar a natureza de novo. A gente pode usar um pronome que faz função de objeto direto, tá? Aí a gente pode... Mas o homem, porque o Lorax a gente já entendeu que não é humano. Então, mas o homem nega os avisos. Certo? O filme O Lorax conta a história de um empresário que se aproveita do meio ambiente, explorando e desmatando a fim de produzir e vender roupas, ou seja, lucrar. No entanto, na ficção, Lorax, o guardião da natureza, o avisa sobre as consequências de modificá-la, mas o homem nega os avisos. Aqui a gente pode até as consequências desastrosas, catastróficas, para começar a chegar próximo da ideia de desastre ambiental, de mudança climática, de problemas que a gente está tendo hoje. Então, de modificar. Mas o homem nega os avisos. Aqui é a hora de falar a transição, né? Que ele faz, esse empresário é tipo os negacionistas de hoje, né? É tipo os lobistas do governo. Fala, Jade. Não, só ia comentar e perguntar também sobre o que é uma estrutura que eu quase sempre uso quando eu vou falar de obras de ficção. E aí, tipo, nesse caso, o que eu escrevi, tipo, algo mais ou menos assim. Algo que aparece no filme como uma mera obra de ficção infantil, contra correspondência na realidade, uma vez que o negacionismo climático resultou em consequências não para gerações futuras, mas para gerações presentes. Perfeito. Algo assim. Esse seu algo assim é a chave do sucesso. São dois elementos aí para que isso funcione bem. Ter uma frase que serve para tudo, ao mesmo tempo que ela não serve para tudo e você tem consciência disso, e aí você vai ter que adaptar.
Né? Porque, por exemplo, a minha frase que serve para tudo é da ficção para a realidade, percebe-se isso, aquilo. E dá certo. Então, da ficção infantil para, em uma comparação, em uma analogia com a realidade, percebe-se que esse negacionismo climático, parará. Aqui no caso do texto do Felipe, eu já tinha colocado, no entanto, na ficção, Lorax, o guardião da natureza, faz isso, faz aquilo. O que eu teria que fazer para poder manter a minha estrutura de da ficção para a realidade seria, no entanto, nessa história fantasiosa, nessa fantasia, nessa narrativa fantástica, nessa história fantástica, nessa história de fantasia. Pronto, ao invés de chamar de ficção. No entanto, nessa história de fantasia, eu vou aproveitar a ironia da fantasia com negacionismo. Tá vendo como as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer? Vocês entenderam a minha ideia? O que poderia ser apenas uma história infantil de fantasia é uma leitura da sociedade que há décadas vem ignorando não os avisos, mas as evidências ou sinais, as aparentes, os sinais da natureza acerca a respeito das intervenções humanas, das ações humanas, né? Para pegar um pouco do que a coletânea já usa, das ações humanas no meio ambiente. O que poderia ser apenas uma história infantil de fantasia é uma leitura da sociedade que há décadas vem ignorando, aí para não ficar ignorando e tentar usar exatamente a palavra da frase tema, vem negando os sinais da natureza acerca das ações humanas. Não sei se sinais aqui também, acho que as respostas da natureza acerca das ações humanas no meio ambiente. Aqui a gente também pode colocar acerca da exploração. Exploração humana do meio ambiente. Faz sentido, né? Vem negando as respostas da natureza acerca da exploração humana do meio ambiente. Eu acho que a gente também pode reaproveitar a ideia de que não é ficção. Infelizmente, essas consequências são bastante reais e, ao contrário do que a sociedade prefere imaginar, são um problema das gerações atuais. Pronto. Fez sentido? Então, beleza. Nos vemos semana que vem? Relaxa. Tô aqui pela comida. Espero que tenha comida aí. Boa noite, gente. Boa noite.